Vocês que congregam aqui, estão nesse propósito dos 12 dias, falando sobre as 12 tribos. E a pastora passou para mim aqui que era para falar sobre a tribo de Levi. Então vamos ler aqui Gênesis 49. Vamos ler o verso 5. Gênesis 49 e o verso 5. Diz assim: Simão e Levi são irmãos, e suas espadas são instrumentos de violência. No seu decreto conselho, não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero adorar a Deus, por essa oportunidade de poder estar aqui novamente com os irmãos e poder falar da palavra de Deus, irmãos. Toda vez que a gente lê a palavra, nós somos renovados por ela. E o Senhor nos ensina através da sua palavra. E a gente lê, irmãos, aqui sobre as tribos de Israel. Acredito que todos os irmãos aqui devem saber que Jacó, ele teve 12 filhos. Então o Senhor usa os 12 filhos de Jacó para formar as 12 tribos de Israel. E o texto aqui vai dizer para nós, irmãos, que Levi, ele era um dos filhos de Jacó, um dos filhos de Jacó. Só que algumas coisas acontecem na história de Levi, que fica como exemplo para nós. Porque existem, irmãos, situações das nossas vidas que o decreto das nossas vidas, por algumas atitudes nossas, é a gente perder a bênção, é a gente não ter direito a viver alguns benefícios de Deus. Mas quando a graça de Deus alcança nossas vidas, irmãos, o Senhor, ele vem com o seu perdão, ele muda a trajetória da nossa história, da nossa vida, e nós adoramos a Deus por isso. Se a gente for olhar, irmãos, para a história da nossa vida, e algumas pessoas aqui que tiveram um passado de uma família que não servia ao Senhor, ou de uma família que as atitudes da sua família não glorificavam a Deus, e alguém olhar para a história da sua casa e dizer assim: olha, dessa família não pode vir alguma coisa boa, dessa família não pode esperar alguma coisa boa. Mas aí quando, irmãos, a graça do Senhor, o amor do Senhor nos atrai, nos chama para a sua presença, o Senhor muda a nossa história, muda o destino da nossa vida. E glória a Deus, irmãos, olha você aí. Se eu olhasse para a minha vida alguns anos atrás, eu ia dizer: nunca que eu vou estar na casa de Deus, junto com os crentes, eu nunca vou estar. Mas um dia a graça e a bondade de Deus me alcançou, e um dia essa bondade também alcançou você. O texto vai dizer para nós, irmãos, quando a gente vai ler o livro de Gênesis, que Levi, ele é filho de Leia, uma das esposas de Jacó. E o significado do nome Levi quer dizer junto ou estar unido. Quando Leia, a mãe de Jacó, vai ter esse filho, é o terceiro filho dela. E a gente sabe, quando a gente vai ler a história, que Jacó, quando casa com ela, Jacó não amava ela, Jacó amava Raquel. Mas devido àquilo que o seu pai faz, ele teve que casar com ela. Então ela começa a ter filhos no intuito de conquistar o amor dele através dos seus filhos. Então um desses filhos que ela tem é esse homem chamado Levi. Que o significado dele é junto ou estar unido. Quando ela dá esse nome ao seu filho, o que ela está querendo dizer? Que agora, através desse filho, ela vai ter a união, ela vai estar junto, a
33 ou 34, acho que é 34 de Gênesis, você vai ler essa história, você vai ver isso. Essa moça ela é violentada. Então vai dizer que os seus irmãos, Levi e Simeão, ficam muito enfurecidos pelo fato do que aconteceu com a sua irmã. E vai dizer assim que o moço que violenta a sua irmã, ele até se oferece para casar com ela, porque ele ama ela. Por mais mal que ele tivesse feito para ela, na cabeça dele, se eu casar com ela, eu vou diminuir, eu vou apagar um pouco o mal que eu fiz a essa moça. Então vai dizer assim que o trato acontece, só que vai dizer assim que os irmãos de Levi, juntamente com Levi, com Simeão, eles fazem uma proposta, dizendo: olha, você pode casar com a nossa irmã, então que vocês passem pela circuncisão. Então vai dizer que eles concordam com esse pacto, e vai dizer que eles marcam o dia da circuncisão. E vai dizer que todos os homens dessa cidade são obrigados a circuncidar. Só que vai dizer que quando o homem passa por esse processo, eles ficam debilitados pela dor que é esse processo. Então vai dizer que justamente nesse dia que todos os homens estão debilitados da cidade, vai dizer que Levi, juntamente com Simeão, tiveram uma ideia. Eles fazem um plano. Qual é o plano? Nós vamos aproveitar que os homens estão debilitados, nós vamos matar todos os homens da cidade, e nós vamos pegar as mulheres, os animais, as pratas, os ovos para nós. E quando ele faz esse ato de vingança, de se vingar do que aconteceu com a vida da sua irmã, vai dizer que aos olhos de Jacó, isso não foi pouco que ele fez, porque ele agiu por ato de vingança, ele quis se vingar. Uma coisa é justiça, outra coisa é vingança. Justiça é quando eu oro a Deus e falo: Senhor, aos meus olhos isso não é certo, então faça o Senhor justiça. Mas Simeão e Levi não, eles foram e agiram pelas suas próprias mãos, matando todos os homens da cidade. Irmãos, anos se passam. Isso acontece no capítulo 34 de Gênesis, mas quando a gente chega no capítulo 49, onde a gente leu, vai dizer assim que Jacó, quando ele vai morrer, ele chama os seus 12 filhos e vai falar sobre a bênção que estaria sobre cada um deles. Eu não vou falar sobre o todos, porque não vai passar o outro pregador aqui, vai estar falando sobre essa parte, mas sobre Levi, vai dizer assim que Jacó, no capítulo 49, onde a gente leu, vai dizer assim, Simeão e Levi são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, ou seja, eles dois maquinaram entre si. Então minha alma com a sua congregação e minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram um homem. Ele mata o homem que violentou, mata o pai e todos os homens da cidade. E a sua tema arrebentaram com os dois.
nome dos filhos de Levi é o Gerson, o Coate e o Merari. Então vai dizer que através desses filhos de Levi, Levi não viveu, né, a bênção da primogenitura. Mas eu quero dizer que o perdão de Deus alcança a linhagem de Levi. Eu quero dizer que nos filhos de Levi, a sentença, o decreto de não herança não foi quebrado. O que eu quero dizer, irmãos, quando eu estava lendo isso? Que existem situações da nossa vida cometidas pelos nossos pais, pelos nossos avós, mas quando nós aceitamos a Jesus como o nosso mediador, o nosso que perdoou os nossos pecados, irmãos, a partir de Jesus para frente, essa linhagem não tem mais a linhagem sacerdotal. Mas eu quero dizer que na cruz do Calvário, a cruz, né, quando o sacrifício de cruz aconteceu, irmãos, as bênçãos, né, remetidas à cruz, alcançam a minha vida e a sua vida. Eu sempre digo, irmãos, que quando alguém da nossa família, pai, mãe ou algum parente rico, ele morre, ele costuma se deixar a herança por escrito. Ainda que Levi não tivesse provado, aproveitado de nenhuma herança terrena, como eu já disse, o fato, irmãos, eles serem chamados, né, como levitas da casa de Deus. Levitas não é como alguns já falam, a levita fulana vem cantar, não é esse cargo, não, porque aqui ser levita é justamente estar juntos, é exatamente
que a Bíblia diz que Levi é sobre estar junto, estar unido. A gente sabe que no reino de Deus, trabalhar na obra e no reino de Deus, precisa exatamente do significado desse nome, desse homem, que é estar juntos, trabalhar unidos, em concordância para servir no reino de Deus. E eu estava me lembrando, irmãos, que a palavra juntos, durante a Bíblia, a gente vê muitas pessoas que o Senhor disse: vocês precisam estar juntos, juntos, unidos, que eu vou trabalhar, que eu vou agir, que eu vou mover, sempre juntos. E eu estava me lembrando que o dia que o Senhor vai chamar Pedro, João estava justamente com Pedro. Quando a gente vê a trajetória da história de Pedro e João, um dia eu estava vendo o pastor Alisson Belo dar essa aula sobre a tribo de Levi. Irmãos, eu achei muito interessante o pastor Alisson falando sobre quando o Senhor chama Pedro e chama João, na trajetória todinha da vida deles, eles andavam juntos. Quando eles ainda não serviam ao Senhor, eles trabalhavam como sócios na pescaria. Quando o Senhor traz eles para trabalhar juntos para a obra e para o reino de Deus, vai dizer assim que quando Jesus pede para se preparar a ceia, vai dizer que Pedro e João estavam ali juntos. Vai dizer que quando Jesus morre, Pedro e João vão juntos para o sepulcro. Vai dizer que em Atos 2, a Bíblia diz que estavam todos juntos, reunidos, e Pedro e João também estavam ali juntos, unidos, esperando, irmãos, a promessa de Deus ser concluída na vida deles. Quando a gente chega no capítulo 3, a gente vê esse mesmo Pedro, esse mesmo João juntos, indo para onde? Para a oração, irmãos. Eu quero dizer que tem pessoas que ela é tão individualista, ela diz assim: olha, pastor, se o senhor quiser me dar um trabalho, dá para mim sozinho, eu gosto de trabalhar sozinho, não gosto de trabalhar com ninguém. Irmãos, a Bíblia diz que tem que ser junto, tem que ser unido, tem que ser em concordância. Quando o Senhor chamou os levitas para trabalhar, o Senhor não disse: você vai trabalhar sozinho, não. Deus dá a função para eles, e eles juntos trabalhavam, irmão, de carregar as coisas do templo, de limpar, de receber as ofertas, de cortar as ofertas. Quando o sacerdote acabava o sacrifício, eles iam juntos limpar a sujeira do sacrifício. Eles dividiam as ofertas quando chegava. Então você pode dizer para alguém: irmãos, precisa ser junto. Olha, muita coisa vocês vão ouvir gloriosa sobre as 12 tribos, mas eu acho tão lindo essa história de Levi, porque Deus pega exatamente alguém que na sua raiva, na sua ira, né, na força do seu braço, agiu com raiva, agiu, né, pela força da sua ira. Mas eu quero dizer que a bondade, a misericórdia, o perdão de Deus chega para a descendência de Levi. Eu quero dizer, irmãos, que existem coisas que nós fazemos, que quando nós vamos entrar na presença de Deus, a gente se sente indigno de receber o que o céu tem reservado para nós. Mas eu quero dizer que aquele que perdoa pecado, aquele que tem perdão para você, tem perdão para mim, está dizendo para você: eu perdoo, eu saro, eu escrevo uma nova história, e digo para você que eu quero você para a obra, para o reino, trabalhando para o reino de Deus. Ainda que te falte as heranças da terra, existe uma herança muito maior do que a terrena, que a graça, o ferrugem, nada pode roubar aquilo que nós adquirimos, irmão, diante da presença de Deus. Existe uma herança reservada de Deus para nós. Um dia eu estava pregando sobre aquela passagem sobre a viúva, que quando o marido dela morre, pastor, ele deixa a dívida para ela. Aquele homem, ele morre, irmãos, e ele não deixa herança alguma para aquela mulher, para aquelas crianças. Só que o legado que aquele homem deixa para ela, irmãos, era melhor do que terreno, do que casa, do que carro, do que qualquer riqueza que podia fazer com que o cara ganhasse algum dinheiro e pagasse a sua dívida. Aquele homem, ele morre, não tem nada de dinheiro, de benefício financeiro.
Às vezes nós, como pai, como mãe, a nossa maior preocupação é deixar uma casa, alguma coisa, para que no dia que a gente faltar, a gente tenha alguma coisa para deixar. Isso não é errado. Mas eu quero dizer, irmão, que o maior legado que eu e você podemos deixar para a nossa casa é ensinar para os nossos filhos que existe um Deus que é perdoador. Que quando eles errarem, que quando eles falharem, da mesma forma, da mesma maneira que Ele me perdoou e me resgatou, Ele trouxe para a sua presença. Quando eles errarem, quando eles falharem, Ele também tem um Deus que perdoa, que traz, que não rejeita, mas atrai e cumpre propósitos de Deus. Uma vez, eu me lembro que eu estava no culto da tarde, e foi uma tarde gloriosa. Não estou falando que ia fazer tantos milagres, tantas coisas. Mas aí o pregador, parece que ele veio querer colocar um balde de água fria no que a gente ouviu. Porque ele disse assim: olha, cura é bom, milagre é bom, também quero, também gosto. Mas essa noite a palavra é: libere o perdão. E eu ali precisando de tanta provisão de Deus, eu falei: meu Deus, nem de perdão que o Senhor vai falar. Eu preciso de provisão, eu preciso de milagre na minha casa. O Senhor salva aqui, faz algo aqui. E eu fiquei sentada pensando assim: Deus, eu tenho que pedir perdão do quê? Eu lembro que eu tinha acho que uns 5 meses, 4 meses de crente. E eu lembro que o Senhor falou para mim assim: Luciana, quantas as vezes você aborreceu a sua mãe pelas suas escolhas? Quantas vezes você, achando na tua certeza, você tomou atitudes que entristeceu ela? Então, para dar continuidade, para você viver as promessas que eu tenho reservado para você, você vai pedir perdão para tua mãe, vai pedir perdão para o seu pai. E eu me lembro que quando eu cheguei toda desconfiada em casa, minha mãe e meu pai sentaram no sofá, e ela disse assim: já foram no culto? Nossa, veio rápido. Eu disse assim: eu vim, mas antes de fazer qualquer coisa, eu preciso falar um negócio para vocês. E ela disse assim: o quê? Eu quero pedir perdão. Aí meu pai disse assim: pedir perdão do quê? O que você fez? Eu disse assim: pai, parece que eu não fiz nada, mas eu fiz. Porque quantas vezes o conselho da mãe foi ruim aos meus ouvidos, mas se eu tivesse ouvido o conselho da mãe, hoje eu não estaria vivendo algumas coisas que eu estou vivendo hoje. E eu quero dizer, irmãos, que aquele dia foi algo perdoador, foi algo libertador para a minha vida. Eu quero dizer que a partir daquele dia eu comecei a ver muitas coisas desengrenando, acontecendo na minha vida. Mas eu me lembro que mais ou menos uns 16 anos atrás, eu acho que o dia que eu fui pregar aqui, eu contei sobre a depressão da minha filha. Você deve ter contado. Não contei? Irmãos, há 16 anos atrás, minha filha tinha 9 anos. E eu estava passando por um momento muito difícil na minha casa, na minha família. E a minha filha de 9 anos, criança parece que não, a gente pensa que não está percebendo as coisas, mas está percebendo. E a minha filha começou a ficar com o couro cabeludo, irmãos, apodrecendo, ao ponto de ficar aquela casca na cabeça, perder vários pedaços do cabelo. Irmãos, eu morava na mesma casa com a minha filha, mas eu chorava tanto, pastor, pela situação que ela estava vivendo, que eu olhava para minha filha e não conseguia enxergar o couro cabeludo dela apodrecendo. Só que aí teve um dia que eu fui dar tchau para minha filha para ir para a escola, e quando eu puxei a minha filha, fui dar um beijo assim na cabeça dela, eu passei a mão no cabelo, irmãos, eu olhei e falei: desde quando sua cabeça está assim? Ela disse: mãe, faz tanto tempo. Contou um acontecimento, e eu liguei o acontecimento ao tempo do que eu estava passando. Mostrou que minha filha foi para a escola, eu não quis demonstrar para ela assim, muito desespero, que era da criança, mas eu lembro que eu fechei a porta, eu deitei no chão da cozinha perto da porta, e eu disse assim: Deus, aonde que eu estava quando tudo isso aconteceu? Aí Deus falou para mim: Luciana, você estava chorando as suas guerras e as suas provas. Enquanto você estava chorando, o teu adversário entrou e levou sua filha a esse nível de depressão. Irmãos, eu me levantei e disse assim: Senhor, eu preciso orar, repreender, expulsar esse mal. Irmãos, eu lembro que eu liguei para o médico, marquei a consulta, mas ia demorar alguns dias, então eu não podia esperar, eu tinha que agir. Mas quando agir, quando você não tem força para agir. Mas eu me lembrei que quando as minhas
salvação, o resgate de Deus está dizendo para você: eu tenho uma herança reservada para você. E não é uma herança terrena, é uma herança que ninguém pode roubar de você. É tua, está garantida. Lá em Apocalipse, o que a Bíblia diz que o Senhor diz para as igrejas? Guarda o que você tem, para que ninguém roube ou tome a sua coroa, porque ela já é sua, é uma garantia, é uma herança que ninguém pode roubar de nós. A única pessoa que pode fazer perder é eu mesmo. Eram os levitas que podiam perder, mas quem uma vez está decidido pelo altar de Deus, na sua fraqueza, você tem um Deus que te fortalece. Quando você não tem ânimo, já pensou em parar, desistir, você tem um Deus que fortalece a sua vida. Quando você não encontra força para orar, você tem um Deus que a palavra dele renova você. Então receba a força, receba a graça, receba a unção, a sabedoria, a inteligência, receba ânimo de Deus para a sua vida. Porque ainda que por algumas consequências, tudo te leva a dizer: eu não tenho direito a herança. Às vezes na terra a gente não vai ter mesmo não, né? Mas a Bíblia diz que a herança que o Senhor reservou para esses levitas, irmãos, foi algo glorioso. Quando Davi coloca no seu coração: eu preciso buscar a arca do Senhor, vai dizer que ninguém, nem Davi que teve a ideia, nem os homens armados, os fortes de guerra, não tiveram direito de tocar na arca. Quem teve direito de tocar, de pegar, de trazer a arca, era exatamente os levitas. E vai dizer assim que quando os levitas estão entrando na cidade de Davi, vai dizer que Davi começa a cantar louvor a Deus, dizendo assim: olha, levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, porque está entrando o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor, forte, poderoso, poderoso na guerra, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. E quem está carregando? Os levitas, irmãos. Hoje nós somos a geração que carrega a presença de Deus. Nós somos a geração escolhida por Ele. Nós não tínhamos direito não, mas a cruz me deu direito de eu carregar a presença dele. Eu posso carregá-la de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na guerra, na bonança, na escassez, na abundância. Então o que você tem é muito mais precioso do que as riquezas dessa terra. O que esses levitas levaram, os filhos de Levi, foi muito mais precioso do que o próprio Levi pudesse ter recebido do seu pai Jacó. O que nós recebemos de Jesus, irmãos, por mais rico que meu pai fosse, meu pai não teria como comprar o que eu tenho reservado para mim. Com todo o dinheiro que você possa ter, você nunca vai poder comprar o que você carrega. Vai dizer que um dia os discípulos estavam numa cidade, vai dizer que, acho que era um mago, se eu não me engano, era um mago. Estava lendo esses dias em Atos, que ele disse assim: olha, como que compra esse negócio no nome de Jesus? Ele queria comprar. E aí vai dizer que o discípulo fala: isso aqui não se compra com dinheiro. Isso aqui, a cruz comprou, pagou e deu para todo aquele que decidiu levantar sua mão e dizer: eu vou trabalhar para o reino, eu sou do reino, eu carrego a presença dele, eu sou dele. Você pode levantar sua mão e adorar, irmão, porque você serve a ele. Você serve um Deus, irmão, está dizendo para você: o que você tem é impagável. Nesses dias, a nossa família das irmãs
Ela diz assim, ó, Deus me deu, Deus tomou. E vai dizer que ela começou a consolar aqueles moços, e que quem não estava ali no cenário vendo a cena, falava, como que pode ela consolar aqueles meninos? Sabe o que ela disse? Porque eu vivo a paz. Não a paz que o mundo me dá. Não a paz que é comprada com roupa, com carro, com dinheiro. Mas eu vivo uma paz que o mundo não pode me dar. E nós não tem coisa mais maravilhosa que você estar na guerra, na batalha, você deitar e saber que o Deus que você serve cuida também de você. Quantas lágrimas já era para você ter chorado, os seus pés já era para ter caído, mas eu quero dizer que o Senhor, a palavra de Deus diz, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. A sua casa já era para estar destruída, quem sabe já não era nem para nós estarmos mais aqui. Oh, irmãos, mas o amor, a graça, a bondade dele me alcançou e te alcançou, e por isso que nós estamos aqui. Você recebe essa palavra para o seu coração? Nós somos comprados não com o dinheiro de Jacó, mas nós somos comprados com o dinheiro do sangue da cruz. Esse foi o pago para as nossas vidas. Então, ainda que você me encontre aqui nos anos, se você continuar pobre ainda, eu vou dizer, continue. Mas lá onde eu vou morar, as ruas é de ouro. Eu piso no ouro. A Bíblia diz que Jesus já foi para preparar uma morada para mim lá. Então, ainda que hoje eu tenho que correr para pagar aluguel, graças a Deus eu não pago, mas eu já paguei 10 anos, sei o que é isso. Mas lá, na eternidade, não tem um aluguel de morada, tem ruas de ouro. Mas toda coisa maravilhosa me aguarda e te aguarda lá. Então guarde firme a presença do Senhor. Não negue ao Senhor. Guarde, proteja a sua coroa, porque ela já é uma garantia que o Senhor já deu para você. Aqui, a gente não carrega coroa, cetro, capa de rei, rainha, não. Mas a Bíblia diz que coroa, isso é uma garantia que Ele vai nos deu lá. A Bíblia diz em Apocalipse que eu serei, se eu vencer, coluna no templo do meu Deus. Então tem muitas coisas reservadas para mim e para você. Queira, as riquezas do céu tem para mim e para você. Deus abençoe a sua vida, receba essa palavra no seu coração. Semana que vem, essa semana tem continuidade. Semana que vem, nessa semana tem continuidade. Sexta-feira, mais uma tribo você vai aprender. Então venha, seja abençoado por essas 12 tribos, que você com certeza vai, irmãos, sair daqui banqueteado com essas 12 tribos, em nome de Jesus. Obrigada, pastor, obrigada, pastora. Deus abençoe.